O zagueiro Neto escreveu: Bom dia, amigos. As notícias cada vez mais nos dão esperança e alimentam nossa fé. Pedimos que continuem as orações, inclusive para os outros sobreviventes e aos familiares dos que se foram. Meu filho está cada vez melhor. Acaba de fazer cirurgia na perna e médicos afirmam que voltará ao futebol. Em entrevista ao Globoesporte.com, este policial que participou das operações de resgate diz que não sabe descrever a emoção que sentiu ao localizar o zagueiro. Com certeza me encantaria ver o Neto mais uma vez. Diria ele que é um guerreiro de Deus, um guerreiro que lutou pela vida por mais de 10 horas. A polícia da Colômbia divulgou hoje um vídeo que mostra um resgate do comissário Henry Tumiri, um dos 2 tripulantes da aviação que sobreviveram. Ele já aparece coberto com a capa da Polícia Nacional da Colômbia, como nós mostramos no vídeo hoje. Não sou, só os braços e a coluna. Na coluna. Evan pergunta por Alex Quispe, um dos tripulantes mortos. Onde está Alex? Ele grita, Alex! Evan liga, Ângelo. Ele grita o nome de Ângelo, um engenheiro venezuelano que também morreu. Pega o técnico de avião, se acalme. Chorando, Evan lamenta. E a tripulação. O policial tenta acalmar o boliviano. Não se preocupe, porque estamos aqui para te ajudar. E a seus amigos também. E depois de tanto sofrimento, a melhor notícia do dia. O comissário boliviano foi o primeiro sobrevivente a receber alta. Ele estava aqui no 6º andar da clínica Sommer, ao lado da outra comissária, Jimena Soares. Erwin Tumiri saiu no fim da tarde numa cadeira de rodas, mas só por exigência do hospital. Ele está andando normalmente. Apenas um protetor de pescoço revelava que ele havia passado por algum problema. No mais, nenhuma cicatriz aparente nos momentos mais gratificantes desta cobertura. Jimena Soares, a aeromoça, também recebeu boas notícias. Segundo os médicos, ela deve ter alta amanhã. Nessa madrugada, Jimena teve um desabafo na rede social. Disse: Deus, eu não consigo explicar a dor que sinto. E escreveu aos companheiros de tripulação: Voem alto que quando chegar o meu momento, eu vos alcançarei. Especialistas em aviação. Bom, especialistas em aviação, como 6 conseguiram sobreviver depois de um acidente tão grave. Veja na reportagem de Carlos Delamin. 4 dias depois do desastre que matou 71 pessoas, já se sabe que pelo menos 4 dos 6 sobreviventes estavam na parte traseira do avião. O médico da CBF contou em entrevista ao Marcos Uchoa, repórter, que a aeromoça Jimena Soares e o técnico da aeronave, Erwin Tumiri, usavam cintos de segurança de 4 pontas mais seguros e não ouviram o comandante declarar a emergência. Pode ter os banheiros, que são aquela pequena cozinhinha que eles têm, onde eles ficam sentados naquele, com os cintos amarrados normalmente, porque não houve o anúncio que seria de emergência. Eles simplesmente que ia pousar e eles sentiram que as luzes se apagaram, uma trepidação e um impacto. Mas na terça-feira, Erwin Tumiri disse aos jornais colombianos que seguiu os protocolos de segurança. Colocou uma mala entre as pernas e ficou na posição fetal e recomendável em acidentes. Ele teve apenas algumas lesões. Informações divulgadas até agora e do relato de especialistas, já é possível entender como foi a queda do avião da Lamia e por que, apesar da força do impacto, 6 pessoas conseguiram sobreviver. Segundos antes de perder contato com a torre, o piloto Miguel Quiroga declarou que estava a 9.000 pés, cerca de 2.700 metros de altitude, sem combustível e sofria uma pane elétrica. A torre de controle informou que estava pelo menos a 1.000 pés abaixo da altitude desejada para aquela situação. O morro onde o avião bateu estava a cerca de 8.600 pés. Se eu estiver mais baixo, eu vou percorrer essa distância. Se eu estiver mais alto, eu vou percorrer essa distância. Por que o piloto estava tão baixo? Porque provavelmente ele já entrou em descida quando os motores apagaram lá na órbita. Na minha opinião, ele queria encontrar um lugar para pousar. Especialistas afirmam que o mais provável é que o avião aproximou-se dessa área montanhosa de La Unión, inclinado para a esquerda,
Ao bater no alto do morro, o avião perdeu uma das asas e capotou, passando para o outro lado da montanha. O avião então desceu por baixo, batendo nas árvores que estavam no caminho. E a parte traseira acabou ficando mais preservada, como a gente vê nas imagens do local. É importante declarar uma emergência nessas situações para você poder se preparar para um pouso, né? Quanto mais você seguir aqueles procedimentos que o comissário determina, mais chance você vai ter de sobreviver a uma queda ou não se machucar com um pouso de emergência, um pouso mais brusco. Os corpos de 50 das vítimas já embarcaram de volta para o Brasil. Na despedida receberam mais uma vez o carimbo dos colombianos. Foi em torno da mesa da correria do café da manhã que as pessoas tiveram que tratar tudo o que aconteceu. A partir do desastre do avião, acertaram as últimas conversas antes da volta. Quase todos de Chapecó. Um deles, especialista de medicina intensiva, ele também deu algumas coisas diárias aos 4 sobreviventes brasileiros. O doutor está otimista. Ele tem que ser revisto, as coisas vão acontecendo e as coisas devem evoluir melhor. Assim. E o prefeito da cidade, Luciano Boligon, estavam com todos, representando todos de Chapecó. De volta para casa, triste, mas também tocante também. Colocar na boca de uma torcida o canto de outra torcida, isso é incrível. E quando isso se transforma em 45 mil vozes dentro do estádio, e outras tantas iguais, né? Dizem alguém que tinha mais gente lá fora do que dentro, também cantando. Algo que traz uma emoção. Para nós de Chapecó, ouvir um cântico por 45 mil vozes é algo absolutamente emocionante. Começaram no início da tarde em Medellín o cortejo com 64 veículos das funerárias. Saíram todos os caixões para as ruas da cidade. E depois das estradas, os carros iam passando, muitas vezes as pessoas aplaudindo, balançando, gostando, declarando enorme clareza. Durante uma hora e meia, tempo necessário para chegar à base aérea, para embarcar de volta ao Brasil, esse adeus. Às 2 da tarde em Medellín, 5 da tarde no Brasil, como estava previsto, chegou o primeiro avião da Força Aérea Brasileira. 15 minutos depois, chegou o segundo Hércules. Logo depois, com o mesmo intervalo de tempo, uma operação militar, chegou o último avião que vai levar os caixões para o Brasil. Tudo estava pronto. Dezenas de militares colombianos formaram uma guarda de honra, um retorno de homenagem para os brasileiros mortos. Muitos levaram no peito o escudo da Chapecoense. Eram 3 horas da Colômbia, 6 horas de Brasília, quando começou a cerimônia. Dos caixões aqui na base aérea militar, que fica ao lado do aeroporto de Medellín. São 50 corpos, 50 pessoas, 19 delas jogadores da Chapecoense. Eles finalmente vão poder voltar para casa. Depois de uma breve pausa, todos estavam formados e conformados para os últimos instantes dos colombianos. Um líder religioso falou algumas palavras, abençoando a todos em espanhol. Depois em português. E aí, lentamente, eles avançaram os poucos metros que faltavam. Começou o embarque, cada um deles. Os 50 foram divididos pelos 3 aviões, 17 no 1, 17 no segundo e 16 no último avião. Todo o processo de embarque durou pouco mais de 1 hora. Tudo feito da melhor maneira possível. O brasileiro Júlio Bitelli está muito grato por tudo. Um último legado dessa equipe da Chapecoense que eles nos deixam é a redescoberta do Brasil pelos colombianos e dos colombianos pelos brasileiros, sobretudo. Às 4h13, 7h13, no Brasil, o primeiro avião teve permissão para partir. Começou a chover. Um intervalo de cerca de 20 minutos. Entre eles, todos os 3 Hércules da Força Aérea Brasileira, FAB, foram embora. Agora, força para a chegada em Chapecó. Nós vamos agora ao vivo. Bom, vamos agora com o repórter ao vivo, com Marcos Uchoa. Como é que foi mais essa demonstração de solidariedade de colombianos? Boa noite, Marcos Uchoa. Diga para nós, por favor.
Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Realmente está anoitecendo aqui em Medellín. Estamos do lado da base aérea, aqui bem na porta. E às 8h03 do Brasil, 5h03 aqui, o último avião, o último Hércules, decolou aqui da base aérea em direção a Manaus, né? Todos os três vão para Manaus, depois tem uma parada de cerca de 2 horas e aí seguem um voo de 6h30 até Chapecó, que devem chegar em Chapecó em torno de 8h30 da manhã, dentro de uma normalidade. Tudo isso deve acontecer. A impressão aqui foi de, mais uma vez, muito tocante o que os colombianos fizeram. Os militares brasileiros até nos explicaram. Eles não pediram nada, pediram simplesmente uma permissão para fazer esse transporte, mas foram os próprios colombianos, os militares, que fizeram questão de fazer essa guarda de honra, essa última homenagem aos nossos mortos. Realmente algo assim tocante que vai todo mundo lembrar, porque foi muito além do necessário, muito além do que se imaginava o que eles pudessem fazer. Uma última informação temos em relação aos sobreviventes. Neto, o zagueiro que estava no San de Dios, já foi transferido, quer dizer, nossos 4 sobreviventes brasileiros que ainda estão aqui, agora estão completamente todos juntos na UTI do Hospital São Vicente de Paulo. Geraldo. Bom. Obrigado, senhor, pelas informações. Obrigado. Agora é o seguinte, assim que os corpos chegarem a Chapecó, vão sair em cortejo pela cidade até a Arena Condado, onde serão velados. Vamos mostrar para você agora as imagens como será. O primeiro contato direto com os chapecoenses com a tragédia será no aeroporto da cidade. Os aviões Hércules da FAB vão trazer 50 corpos para Chapecó. Os jogadores, comissão técnica, os dirigentes e os jornalistas da região. Uma cerimônia com honra militares. O presidente Temer vai receber oficialmente os corpos. Aqui em Chapecó, os corpos vão ser colocados nesses caminhões que já estão sendo preparados especialmente para o cortejo. São 4 carretas. Cada uma delas deverá transportar entre 12 e 13 urnas funerárias, que vão ser dispostas nesse sentido. Para quem esperava umas festas, preparar o velório foi um desafio. Vivendo aquela emoção de levantar o time, não de carregar o time. E ainda mais em tal circunstância, né? Quem sabe carregá-los no ombro como campeões vivos, né? Não preparar o cortejo deles. Todo mundo tá sofrendo, tá difícil para todo mundo. Mas o importante agora é deixar bem organizado e bonito aí para eles chegar aí e a nossa última despedida para eles com estilo, né? Vamos dizer assim, né? Um pouco mais bonito possível. Isso. Do aeroporto de cortejo vai percorrer cerca de 9 quilômetros num trajeto com poucas curvas por causa do tamanho das carretas até a Arena Condá. Este percurso deve durar cerca de 2 horas. Assim que os caminhões chegarem aqui ao estádio, os caixões vão ser perfilados nesse sentido, debaixo dessa tenda aqui, todos voltados para o gramado. E debaixo dessa outra tenda vão ficar os parentes das vítimas. Inicialmente, as famílias vão ter um tempo exclusivo de cerca de 45 minutos. Depois, 2.500 convidados das famílias vão poder se aproximar dos caixões e fazer uma rápida homenagem. A ideia é que o velório não passe de 2 horas. O público vai ficar nas arquibancadas, mas assim que atingir a lotação de 20 mil pessoas, ninguém mais poderá entrar no estádio. Os movimentos serão fechados e as pessoas ficarão na parte externa acompanhando pelos telões que serão disponibilizados. Aos poucos, o campo foi decorado com todo tipo de homenagens. 600 oficiais militares e 500 policiais deverão fazer a segurança do velório. Mesmo experientes comandantes da polícia militar estavam abalados. Por outro lado, estar convivendo nesse momento aqui, nesse local onde nós só tínhamos alegria. Imagino que o senhor esperava organizar uma grande festa na volta do time da Colômbia e agora está tendo que organizar um velório e enterro. Não tem como nós falar. Deixa assim. Ainda sem acreditar, moradores e torcedores permaneceram com os olhos perdidos para o gramado. Amanhã, a partir daqui, será outra. Nada de gol, nada de festa. Será já um adeus definitivo. Bom, antes de encerrar, vamos falar ao vivo com mais um repórter, com ele mesmo, que está ao vivo lá em Chapecó,
e falar sobre outras vítimas que serão enterradas na cidade. Boa noite. Boa noite, Geraldo, Juliana, boa noite a todos. Olha só, primeiro eu quero dizer que eu estou aqui no gramado da Arena Condá, que amanhã certamente vai testemunhar um sábado inesquecível, muito duro, muito difícil para todos aqui. Repare que já começam a chegar coroas de flores, homenagens vindas de vários lugares e olha só, moradores e torcedores já começam a ocupar uma parte das arquibancadas. Eles vão tentar ficar aí até amanhã para garantir lugar. Talvez eles não saibam, mas a notícia não é boa para eles. Todos vão ter que sair. O estádio será fechado logo mais e será reaberto amanhã às 7 horas da manhã. Depois da cerimônia do velório, cada família vai levar seu parente para ser enterrado onde bem entender. A Chapecoense vai colocar à disposição de todas as famílias carros funerários. Os que forem de fora e de outros estados, a Força Aérea Brasileira já informou que vai fazer os translados havendo pedido das famílias. E a gente já sabe que há pedidos para São Paulo e Rio de Janeiro, viu, Heraldo? Ok, obrigado. Obrigado a você por suas informações. Bom, a gente gostaria de agradecer você a audiência. Deixe o seu like, a sua inscrição, youtube.com/TV do Povo. Clique na engrenagem, no sininho, para você poder acompanhar as nossas reportagens exclusivas e inéditas com a nossa opinião, nosso dedinho. E não esqueça de comentar sobre, claro, esse caso do avião da Lamia que carregava toda a equipe de jogadores, treinadores e repórteres para acompanhar a final sul-americana da Conmebol ali em Medellín. Tá bom? Obrigado. A TV do Povo, a gente se também em luta aqui.